Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas para os alunos do sexto ano. Nesse vídeo eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar duas questões, onde vou resolver a primeira e vou deixar a segunda, que é muito parecida com a primeira, para você tentar fazer, combinado? Beleza? E aí se você acertar, aí você coloca a resposta nos comentários, valeu? Então vamos lá, vamos ver qual é a primeira questão? É uma questão sobre ordens e classes, tá? Ordens e classes do sistema decimal. Então, o enunciado diz o seguinte, ó. A distância média entre a Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. É longe, viu? Beleza? Só lembrando que esses 3 zeros aqui, ó, vou dar um zoom para a gente ver com mais atenção. Esses 3 zeros aqui são das unidade, dezena e centena simples. Depois a gente tem unidade, dezena e centenas de milhar. E depois temos unidades, dezenas e centenas de milhões. Por isso, 149 milhões e 600 milhares, ou 600 mil, né? Na prática, a gente diz 600 mil. Continuando o enunciado, é dito que essa medida, também chamada de unidade astronômica, porque é uma distância enorme, né? 149 milhões de quilômetros. Então, essa medida é base para o cálculo de grande parte das distâncias astronômicas do nosso sistema solar. Como assim? E de estrelas próximas. Então, é para a gente fazer meio que uma comparação, a gente tomar essa distância como sendo uma unidade e depois a gente dizer que a distância, por exemplo, da Terra até o final da Via Láctea, né, que é nosso sistema solar, caberia quantas vezes a distância da Terra até o Sol, tá certo? Como se fosse para a gente contar quantas vezes essa distância aqui serviria para medir uma distância maior. Ok? Entendeu isso? Então, essa parte aqui, ó, daqui para cá, é uma curiosidade, que foi retirada da revista Super Interessante, a canetinha ia caindo, beleza? Que fala sobre a distância entre o Sol e a Terra. O que queremos saber? Essa distância tem quantas classes numéricas? Então, pessoal, é só entender direitinho, deixa eu repetir aqui esse número, é 149 milhões e 600 mil, 149 milhões e 600 mil. É só a gente entender direitinho o que são classes numéricas e o que são ordens numéricas, tá? É só entender direitinho o que são cada uma dessas duas situações, cada um desses dois entes matemáticos. Então, ordens numéricas são cada um desses algarismos do número, tá? Se a pergunta fosse quantas são as ordens numéricas, seriam 9, tá? Mas como quer saber quantas são as classes numéricas? Classes numéricas são formadas de 3 em 3 ordens. Então, a gente tem aqui uma classe numérica, que é a classe das unidades, depois das unidades simples, tá? Depois a classe dos milhares, tá certo? Que vai ser tipo 1.000, 2.000, 3.000, né? Ou 10.000, 20.000, 30.000, ou ainda 100.000, 200.000, 300.000, e aí a gente chama de classe dos milhares. E depois temos aqui a classe dos milhões, beleza? Então, quantas classes numéricas nós temos aqui? 3 classes numéricas. Beleza? Dúvidas nisso? 3 classes numéricas. Qual é a alternativa que a gente vai marcar? Letra B. Ok? Por que não é a letra A? Porque não tem só uma classe numérica, tem 3. Ok? Opa, quero descer. Porque não tem 6 classes numéricas? Porque tem 3, né? Ó. 1, 2, 3. Só tem 3. A letra D, a pessoa poderia até se confundir
Porque são 9 ordens numéricas. 9 ordens numéricas. Mas a pergunta é quantas classes numéricas, tá? Então, não é a letra D, porque na letra D, a verdade é que são 9 ordens numéricas. Ok? E não é a letra E tampouco. 149, ele faz referência certamente a esse número aqui, ó, que não é isso. Muito bem, se tiver dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários. Se não tiver dúvida, te desafio a fazer essa próxima questão e aí você coloca a resposta aí nos comentários. Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder corretamente? Muito bem, vou ficar de olho, hein? Ó, o enunciado, vamos ler rapidamente, fala sobre a maratona sendo uma corrida realizada em uma distância oficial de 42.195 quilômetros, normalmente em ruas e estradas, única modalidade esportiva que se originou de uma lenda. Seu nome foi instituído como uma homenagem à antiga lenda grega do soldado ateniense Fidípides, um mensageiro do exército de Atenas, que teria corrido 42 quilômetros em um campo de batalha de maratona até Atenas para anunciar aos cidadãos da cidade a vitória dos exércitos atenienses contra os persas e morreu de exaustão após cumprir a missão. Ufa, um bocado de informação. Dessa informação toda, eu acho que a gente vai precisar só disso aqui, ó, 42.195 quilômetros, certo? Tem aqui a fonte e vem a pergunta. O número que representa a distância oficial de uma maratona em quilômetros tem quantas classes numéricas? Beleza? Coloca a resposta aí nos comentários. Olha quais são as alternativas. Você pode dizer se é letra A, letra B, letra C, D ou E. Ok? Se não tiver dúvida, até a nossa próxima aula.